Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, 30º domingo do tempo comum. O Evangelho é extraído de São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu, porém, vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nos últimos domingos, nosso Senhor nos tem apresentado a palavra por meio de parábolas, que são alegorias apresentadas por nosso Senhor que aponta para o nosso comportamento em relação ao reino de Deus. Então, na parábola, nosso Senhor apresenta 2 homens que vão ao templo para rezar. Um é fariseu, o outro cobrador de impostos. Vejamos porque nosso Senhor pega esses 2 personagens. O fariseu era um homem conhecedor da lei, da tradição da palavra de Deus. Todas aquelas histórias do passado, do Antigo Testamento, que nós conhecemos tão bem. Era um homem versado nas leis da tradição. Mas era um homem também versado nas leis de justiça, nas leis sociais de sua época, e era um homem muito conhecido porque fazia parte de uma casta social que assumia cargos públicos de liderança na sociedade de então. O cobrador de impostos era um homem funcionário público do Império Romano. Era conhecido também como pecador público. Por quê? Porque o cobrador de impostos, muitas vezes, para cumprir a vontade daquilo que era determinado pelo Império Romano, ele até saqueava as casas dos pobres, principalmente das viúvas. As viúvas no tempo de Jesus, que tinha perdido o esposo, claro, e não tinha ficado com um descendente homem, um filho, então ela ficava desprotegida diante das leis romanas. O Império Romano confiscava, inclusive, terra, se ela tivesse herdado do seu falecido esposo, casa. Por isso nós vamos encontrar lá nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos fazendo um grande movimento, ordenando diáconos e entregando a eles a tarefa de cuidarem das viúvas, porque o número era muito grande. Mulheres abandonadas, sobrevivendo pedindo comida de porta em porta e nas praças públicas. Então o cobrador de impostos era esse homem que trazia essa marca quase que indelével. A culpa de, fazendo a vontade do Império Romano, muitas vezes agredir os pobres, saqueando o que eles tinham.
Então, nosso Senhor apresenta esses dois homens que vão para o templo. Um conhece a lei, é dizimista, procura viver uma vida de oração, mas este é o fariseu, mas é um homem com um coração arrogante. Na verdade, tudo o que ele fazia, ele não fazia com gratuidade, com humildade, por reconhecer que Deus está acima de nós, está acima dele, está acima de todos nós. Mas era um homem que, com os seus gestos de rezar, de contribuir com o dízimo do templo, de viver em oração em praça pública ou mesmo dentro do templo, oferecendo também no templo grandes quantias, nos momentos de celebrações públicas, para que fosse visto. Na verdade, ele estava como que, no seu íntimo, comprando a vontade de Deus. De modo que quando ele entra no templo para rezar, ele reza mostrando que Deus tem obrigação de ouvir a sua prece e fazer o que ele quer. Olha a oração dele: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são desonestos, são adúlteros, ladrões, nem sou como esse cobrador de impostos. E aí acrescenta: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Veja o coração arrogante. Aquele coração cuja oração nada transformou. Mas olha para Deus como aquele que está subalterno à sua vontade, à vontade do fariseu. Enquanto isto, o cobrador de impostos, mesmo carregando suas manchas, seus pecados públicos, bate no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E nosso Senhor termina a parábola dizendo: este último, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado, o outro não, isto é, Deus ouviu sua prece. Deus escuta a prece, meus irmãos, minhas irmãs, do coração humilde. Aquele coração que reconhece seu lugar. Aquele coração que olha para Deus e vê Deus como aquele que realmente é o nosso Criador, é o seu Criador, o Criador e aquele que tudo faz para que a sua existência seja completa, seja uma existência realmente voltada para Deus. Coração humilde, coração simples. Como simples foi o coração de Nossa Senhora e como simples também o coração de Jesus. E é aqui que Nosso Senhor fala também a nós, porque nós precisamos nos corrigir. Aquele jeito de rezar que obriga Deus dá aquilo que nós pedimos, porque nós também oferecemos algo em troca, e porque oferecemos, Deus tem obrigação comigo, Deus é minha criatura, não eu criatura de Deus. Deus é que deve me obedecer, não eu a Deus. Essa oração, meus irmãos, minhas irmãs, não chega nem no telhado. E se chegar, não passa do telhado da casa. A oração do humilde rasga as nuvens. A oração do humilde rasga as nuvens e chega diante do trono de Deus. E chegando diante do trono de Deus, Deus logo atende, porque foi um coração humilde. Como o coração de Nossa Senhora, o coração de Jesus. Nosso Senhor na cruz disse: meu Deus, ou melhor, permita-me dizer, estou adiantando, mas na quinta-feira santa disse: Pai, afasta de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha,
o coração de Jesus, colocando-se diante do Pai com humildade. Eu quero assim, eu peço assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nossa Senhora vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme o que o Senhor quiser. Conforme o que o Senhor quiser. Aprendamos, meus irmãos e minhas irmãs, a rezar. Peçamos a Deus que tire do nosso coração aquelas coisas que muitas vezes nos tornam soberbos. Tire de nós aquelas coisas, aquelas arestas que nos afastam da simplicidade, para que, caminhando à luz da palavra de Deus, possamos agradar a Deus com a oração, mais uma oração de humildade e de simplicidade, de alguém que se coloca diante de Deus como criatura, não como criador de Deus, mas como criatura de Deus. Muito cuidado devemos ter para que possamos rezar com a alma, uma alma humilde. Não esqueçamos o que diz a palavra de Deus. A oração do coração humilde rasga as nuvens e chega ao coração, ao trono de Deus. Quero pedir a você que entre no YouTube, Padre Paulo José de Lima, você vai digitar, lá vai aparecer um quadro com o nome Inscrever-se. Clique lá e você já vai estar inscrito, inscrita. Não precisa digitar nada. Dê o joinha, mande também para outras pessoas de sua amizade, pessoas também de sua parentela, e vamos divulgar a palavra de Deus. Se você se inscrever, todas as vezes que eu enviar um canal, um vídeo para o meu canal, você será notificado. Você vai receber logo um comunicado que tem um novo vídeo. E eu agora estou disponibilizando o vídeo também na quarta-feira, o Evangelho da quarta-feira, e estou também disponibilizando algumas entrevistas que eu estou fazendo com padres, com outras pessoas, sobre santuário, sobre igreja, histórias da vida do povo de Deus, para disponibilizar para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Mãe de Deus, desça sobre você e sobre sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.